A paz do Senhor, amados. Se você não está inscrito no canal, se inscreva e desde já eu já te peço para deixar o like nesse vídeo e me ajudar a compartilhar e chegar ao máximo de pessoas possível. Amados, hoje eu quero falar sobre um milagre de Jesus, o primeiro milagre de Jesus. Foi em um casamento. Eu quero ler para vocês João 2. No terceiro dia houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus ali estava. Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: "Eles não têm mais vinho." E respondeu Jesus: "Que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou." Sua mãe disse aos serviçais: "Façam tudo o que ele mandar." Ali perto haviam 6 potes de pedra, do tipo usados pelos judeus para a purificação de cerimônias. Em cada pote cabia entre 80 e 120 litros. Disse Jesus aos serviçais: "Encham os potes com água." E os encheram até a borda. Então lhe disse: "Agora levem um pouco ao encarregado da festa." Eles assim fizeram. O encarregado da festa provou a água que foram transformada em vinho, sem saber de onde vinha. Embora soubessem os serviçais que haviam tirado a água, então chamou o noivo e disse: "Todos servem primeiro o melhor vinho, e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido, mas guardou o melhor até agora." Este é o sinal milagroso que Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou. Revelou assim a sua glória, e os seus discípulos creram neles. O que esse texto ele traz pra gente? Não é simplesmente mostrando que Jesus foi o primeiro milagre, que Jesus foi lá e transformou água em vinho. Isso vai muito além. Quando nós olhamos com os olhos espirituais para esse texto, nós começamos a entender o que significa vinho. Será que você já parou para pensar? Quando a gente vai ler esse texto, nós precisamos chamar o Espírito Santo pra gente, para que ele possa ministrar o nosso coração. E o que o Espírito Santo ele ministra? O que significa o vinho? O vinho significa alegria. Então, naquele momento, aquele casamento, aquela festa de casamento, ali tinha acabado o vinho, ou seja, tinha acabado a alegria ali. Então, as pessoas iam o quê? Se desanimar, ir embora. O que isso tem em comum com você? O seu casamento, ele acabou por quê? Acabou a alegria. Acabou aquela paixão, aquele amor, aquilo tudo que era no momento. Amados, o amor nunca acaba, mas eu digo aqui, no momento, sabe? Momentâneo aquilo. Aquele momento que era prazeroso, tudo que era novo, tudo que era alegria, não acabou? Por isso que seu marido, sua esposa foi embora? Então, olha o que tem a ver em comum. Olha o que tem em comum com essa história. Então, nesse primeiro milagre de Jesus, olha que coisa linda. Existia um casamento ali. Só que aquele casamento ele ia acabar. Por quê? Porque não existia alegria. Não existia alegria. Até que Jesus chegou. Quando Jesus chegou, ele transformou a água. A água é algo o quê? A água não tem gosto, a água não tem sabor. Então, quando Jesus ele vem ali ver que aquele casamento acabou a alegria, acabou o vinho, o que ele faz? Ele pega aquela água e transforma em vinho. Seu casamento, até hoje, de hoje para trás, ele estava sem vida, sem alegria. Por que você tá chorando ainda? Por que você tá reclamando? Por que você ainda tá reclamando que tá no deserto? Sendo que você estava em um casamento sem vida. Você tinha um casamento destruído, um casamento onde você achava que tinha alegria, mas Jesus não estava dentro do seu casamento. Jesus ele não estava ali dentro. Você não chamou ele para o seu casamento. Ele não estava ali. Então, quando você entrou no deserto, que foi quando a alegria acabou, Jesus ele entrou na sua vida. Muitos ainda estão lutando no deserto e ainda não chamou Jesus para entrar na vida. Quantas pessoas que aqui estão ouvindo esse áudio não aceitaram Jesus como seu único suficiente Salvador? Quantas pessoas que aqui estão ouvindo
Nunca chamaram Jesus para morar dentro da sua casa. Apenas querem que Jesus transforme a água em vinho. As pessoas querem que Jesus transforme o marido, a esposa rebelde, em uma pessoa melhor para voltar para casa. Só querem isso. Mas será que é isso realmente? Você precisa convidar Jesus. Se você pedir para Deus, Senhor, eu só quero somente que o Senhor mude meu marido para ele voltar para casa. Só isso que eu quero, só isso que eu peço. Mas o que vai acontecer? Vai chegar um momento que vai acabar aquela alegria de novo, aquele vinho, aquela alegria vai acabar de novo. Então o que você precisa fazer? Chamar Jesus para ser o convidado desse casamento. Chamar Jesus. Se Jesus não estivesse ali, aquela festa ia acabar, aquele casamento ia acabar ali. E todo mundo ia ficar triste, todo mundo ia, se desanimar. E eu quero deixar uma coisa, gente, fabulosa ainda pro final. Então, aquele momento onde você chama Jesus para entrar dentro da sua vida, da sua casa, nesse momento de deserto, é quando você realmente chama. Fala, Senhor, vem. Vem que eu quero te conhecer, eu quero te sentir, eu quero viver. Eu tenho recebido muitas pessoas com tristeza, pessoas com angústia, com dor, com depressão. Amados, pelo amor de Deus, se você chamar Jesus para viver, óbvio que você não vai ter todos os dias, aqueles melhores dias, você vai ter um dia ou outro, mas todos os dias de tristeza. Se você tá tendo todos os dias de tristeza, todos os dias de angústia, é porque você não tem colocado Jesus como convidado do seu casamento, da sua vida. Então, quando você coloca Jesus como convidado do seu casamento, o que ele faz? Ele transforma aquilo lá que tinha acabado, aquela água sem gosto, sem sabor, em um vinho novo. Em um vinho novo. E o que fala aqui no final? Quando foram chamar o noivo, o que ele falou pro noivo? Geralmente, os vinhos ruins são servidos no final. Os vinhos ruins são servidos no final. Por quê? As pessoas já teriam experimentado novo, já teriam cansado, já estariam um pouco mais altas. E aí eles iam fazer o quê? Eles iriam beber o vinho ruim. Olha o que Jesus fez quando ele foi convidado para esse casamento. Ele deixou o melhor pro final. Então por que você ainda tá chorando? Porque você tá no deserto? Por que ainda você chora? Ainda você reclama? Porque o seu casamento teve um fim. Teve um fim. Mas para ter um começo. Aquele vinho acabou. Aquele vinho teve um fim. Aquela festa, aquele casamento ia acabar ali. Quando Jesus ele entrou, quando clamaram, chamaram Jesus ali, ele transformou o vinho novo, melhor do que no começo. Então, se você, na sua cabeça, pensou, ai, nossa, foi maravilhoso conhecer meu marido, minha esposa, aquele namoro, aquele amor, aquilo tudo do começo, Jesus, ele tá disposto a te dar essa alegria no seu casamento, esse vinho novo. Mas será que você tem chamado Jesus para isso? Amados, muitas e muitas pessoas estão aqui reclamando e falando que o marido fez isso, a esposa fez aquilo, chamando e falando isso, falando aquilo. Hoje eu tô triste por isso, eu tô triste por aquilo. Mas e aí, você tá convidando Jesus? Porque quando você convida Jesus, a alegria vem. Quando você de fato convida Jesus, a alegria vem. Ele transforma a água sem gosto em vinho. E o melhor do que foi o seu casamento lá no começo. Melhor do que foi o seu casamento até aqui. Então, amados, o primeiro milagre de Jesus foi num casamento. E não tem porquê se desesperar mais. Não se desesperem. Se você se desesperar, você não vai ter tempo de chamar Jesus pro seu casamento. Chama ele. Coloca ele dentro da sua casa. Que quando verdadeiramente você colocar ele dentro da sua casa, ele vai transformar a água sem gosto que ficou seu casamento em vinho. Em um vinho melhor do que
o vinho lá do começo do seu namoro, do seu noivado. Então, amados, que vocês possam refletir nisso e parar de chorar. Aquele povo rodou 40 anos no deserto porque chorava muito. E é o que eu tenho visto, mimimi pra cá, mimimi pra lá, choro, erros atrás de erros. Absorvam, coloque Jesus, parem de se promover, sabe? Querer chamar a atenção de qualquer forma, não. Esse não é o momento de querer chamar a atenção do seu cônjuge, esse é o momento de você ficar quietinho, conhecer quem é Jesus, o que Ele quer pra você, se preparar. Para quando ele entrar no seu casamento, que ele for realmente convidado. Aqueles que estão de chororô, amados, me desculpem, não vem falar que estão convidando Jesus para dentro do seu casamento, porque não estão. Os que ficam aí, ai, tô triste, ai, tô mal, não estão convidando de verdade. Porque quando você chamar Jesus para morar com você, você vai sorrir à toa, sem motivo. Então eu quero deixar isso para vocês hoje e que o Espírito Santo venha ministrar o seu coração.